Olá a todos, espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Gilberto Brandão, ortopedista pediátrico, ex-presidente da SBOP e presidente eleito da Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia Infantil SLAOT, para o biênio 27-28. Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Conversas de Bar e o tema será instabilidade patelar no esqueleto imaturo. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber os colegas Felipe Cordeiro, Márcio Sanches e Valdirene Rivas. Gostaria que você se apresentasse. Vamos começar, claro, com quem manda. Doutor Valdirene. Oi, Gilberto, um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz ortopedia pelo servidor e a especialização de joelho infantil e neuromuscular pela Santa Casa de São Paulo. Atualmente, há 22 anos, quer dizer, foi ontem, né? Moro aqui em Porto Velho, Rondônia. Doutor Felipe. Olá, Gilberto, tudo bem? Olá, Valdirene, olá, Márcio. Bom, eu sou Felipe Cordeiro, sou ortopedista pediátrico aqui, atuo na região de São Paulo. Tenho graduação e residência pela Faculdade de Medicina da USP. Hoje sou assistente do grupo de ortopedia pediátrica do Instituto de Ortopedia da USP aqui também, do HC de São Paulo. Agora você, Márcio. Um prazer muito grande estar com vocês, Gilberto, Valdirene, Felipe. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou ortopedista pediátrico aqui de Vitória, Espírito Santo. Tenho minha formação em ortopedia pelo Servidor Estadual de São Paulo, depois ortopedia pediátrica na ACD de São Paulo e mestrado pela Universidade de São Paulo, USP, né? Atualmente atendo aqui no Hospital Estadual Infantil de Vila Velha, com prática particular e público também. Como vocês podem ver, vou estar extremamente bem acompanhado, com grandes colegas, grandes expertos da ortopedia pediátrica. Então, para iniciar nosso bate-papo sobre esse tema extremamente importante, Felipe, como você define estabilidade patelar no esqueleto imaturo? Bom, a instabilidade patelar no esqueleto imaturo, geralmente ela, como o próprio nome já diz, né, a incapacidade da patela se manter ali na posição, na região da tróclea, né? E isso acometendo com luxação da patela, perda da congruência entre a tróclea e a patela. E no esqueleto imaturo ela pode se mostrar de forma congênita, né? E muitas vezes a gente vê bastante isso no nosso casos, com pacientes que têm hipermobilidade, problemas de colágeno, ou até nos pacientes, nos adolescentes jovens que geralmente podem ter associação com trauma esportivo em atividade física, né? Val, vou te chamar de Val devido à relação de amizade. Ô, Valdirene, do ponto de vista anatômico e funcional, quais são os principais elementos responsáveis pela estabilidade patelofemoral? Considerar assim, ósseo, ligamentar e também muscular. Da parte óssea, a gente tem aquele bump ósseo da tróclea, que ela fica, a parte lateral ela é mais elevada do que a parte medial, né? Que a gente faz o sucro troclear. O estabilizador, que é o ligamento patelofemoral, que 90% dos casos a gente rompe, ele tem um rompimento quando ela é traumática, né? A alteração do ângulo Q, que é a distância do ligamento da patela com a tuberosidade anterior, ele é mais lateralizado, né? De grosso modo, basicamente, essas as instabilidades que a gente vê. E aí vai as outras, um paciente com mais recurvado, com hiperlacidão ligamentar, né, que propicia ele não ter também uma agenesia também desse sucro traquear, uma patela alta também pode proporcionar uma luxação recidivante, ou até mesmo ela já ser habitual, né, que é permanente. Márcio, na sua experiência clínica, você acha que o risco de recorrência ele é maior no grupo pediátrico do que na população adulta? Depende muito de alguns fatores, né? Se o paciente tem alguma síndrome associada, síndrome de Down, Marfan, se tem alguma lacidão ligamentar, se tem uma tróclea rasa. Tanto que no exame físico, exame de radiográfico, a gente sempre tem que avaliar esses preditores, né? Se ela tem uma facilidade a mais de ter essa luxação ou não.
Mas a gente tem uma recorrência da luxação patelar, sim, principalmente quando rompe, né, os recessores, né? Se rompe o patelo femoral medial, se tem um vasto lateral, às vezes um pouco mais de encurtado, ou então um pouco mais hipoativo, né? Então, assim, tem algumas condições que facilitam ter a luxação recidivante na criança e, dependendo do caso, às vezes evoluir de um tratamento fisioterápico conservador para alguma possibilidade cirúrgica mais para frente, né? Vamos trazer agora para um cenário mais prático. Eu acabei de receber uma ligação de um colega que está de plantão, relatou que está atendendo um adolescente de 13 anos, que estava jogando voleibol e apresentou o primeiro episódio de luxação de patela. Márcio, qual que é a sua abordagem inicial nesses casos? Você está no plantão, chega uma pessoa, adolescente, que teve uma luxação aguda de patela e é o primeiro episódio. Eu sempre checo mesmo se é o primeiro episódio, né, do paciente, para ver se às vezes ela teve alguma sensação de uma luxação, mas que não foi diagnosticada anteriormente. Mas nesses casos é mandatório a gente fazer um exame físico bem feito, ver se tem algum derrame articular, ver se tem crepitação, a flexoextensão, ver se tem dor na região onde era o patelo femoral medial, e sempre fazer exames radiográficos para ver se tem alguma lesão osteocondral. Porque se tiver alguma lesão osteocondral, já muda totalmente o tratamento, né? Mas basicamente é um exame físico bem feito, com radiografias, exame de imagem, dependendo a necessidade ou não de tomografia, ou um pouco mais para frente, uma ressonância. Mas, de grosso modo, assim, a grande maioria das vezes a gente consegue tratar esse paciente conservadoramente, com imobilização, às vezes com 2 semanas de imobilização, depois evoluindo para um brace, com fisioterapia, né, de fortalecimento, propriocepção. Mas é raros os casos que a gente evolui para um caso cirúrgico logo de começo, né? Felipe, após redução, você indica algum tipo de mobilização desse joelho e se indica por quanto tempo e qual o objetivo dessa imobilização no seu pensamento? Como o Márcio falou, né? Na primoluxação, geralmente a estabilização ela é importante. Então, eu costumo deixar o brace, como o Márcio, mais ou menos umas 2 semanas, né, de imobilização. E depois já começa um trabalho de fisioterapia para fortalecimento, ativação de quadríceps, fortalecimento de vasto medial, justamente para a gente ter essa estabilização. É, é importante afastar a lesão condral, né, porque isso pode mudar realmente a conduta, né? Então, a ressonância eu acho que é um exame, se tiver acesso, né, um exame mandatório aí para a gente manter o tratamento conservador desse paciente. Mas em relação à imobilização, 2 semanas e com o objetivo também um pouco analgésico, justamente porque geralmente nessas luxações traumáticas a gente tem edema importante ali da região da patela, pode ter um derrame articular importante, então a imobilização ajuda aí na analgesia. Val, aí com seu jeito acolhedor, você foi intimada para conversar com a família. E há um fator agravante, essa criança ela é esportista e falou que daqui 3 semanas, até o final do voleibol, ela quer participar. Quais são as suas orientações para a família, que geralmente vai atrás de pais muito ansiosos nesses casos? Assim, paciente, nesse caso aí, a gente vai ter que realmente acolhedor ou não, a gente tem que conversar muito sério, né? Porque vamos deixar imobilizado, porque a chance de uma recidiva, né, de reluxar é muito grande, né? Eu de imediato, realmente eu imobilizo, tá? A média 2 semanas. Primeiro que a gente não consegue examinar totalmente que o paciente tem dor. É um paciente adolescente, o adolescente, tudo, ele é mais exacerbado, né? Então ele vai ficar imobilizado. Eu de imediato, a minha rotina eu peço ressonância, converso a família, falo a importância da ressonância, porque até mesmo para ver uma lesão, ver mesmo se a patela femoral dele rasgou, para a gente saber como é que vai manejar e fazer o tratamento. Mas um jogo daqui 3 semanas, eu já começo a conversar que provavelmente está fora. Tipo assim, 100%. Nada na vida é 100%, né, Gilberto? Mas é É, muito difícil a gente conseguir reabilitar, porque é o primeiro episódio, né? A chance é muito grande. Então, assim, a gente sempre de imediato, mesmo que tiver patela alta, a gente vai examinar o ângulo que está alterado, está tudo alterado.
Mas, assim, espera um pouco, vamos tentar fazer uma FIS, vamos tentar fazer um reforço, vamos tentar ver se estabiliza. Mas liberar para 3 meses, eu não aconselho. Eu realmente eu Ô, Val, converso. quais exames de imagem você acha essencial, além da ressonância? Radiografia Ah, também, em não, todos os eu peço casos? as radiografias, né? A gente pede com as radiografias AP, perfil. Eu peço, quando é adolescente, eu sempre eu peço panorâmica. Isso é uma rotina que eu tenho para ver se tem alteração. Panorâmica é fundamental. E eu estudo o radiológico, 30, 60, 90, o axial de joelho. Mas aí é o que tá. Geralmente, eu nunca peço de imediato, porque é o primeiro episódio, tá muito doloroso, né? A gente não vai conseguir fazer a incidência total de 90 graus, mas a panorâmica e o AP perfil, pelo menos isso aí eu peço. Aí depois de 2 semanas, aí eu pego as incidências de joelho. Aí eu É. peço tudo. Felipe, você viu que a Val falou que a radiografia é importante, né, na estabilidade patelar. O que você procura ver na radiografia de uma criança frente a uma estabilidade patelar? O panorâmico é importante para a gente avaliar a presença ou não de genovalgo, né, que é um fator importante na luxação de patela. Quando a gente tem o genovalgo, a gente tem um aumento da força de lateralização da patela, e isso é um dos fatores que muitas vezes a gente pode pensar em corrigir no esqueleto imaturo. É importante para a gente pensar em corrigir quando a gente pensar na reconstrução. Márcio, você pensa em mais algumas coisas na avaliação radiográfica? Eu acho que isso, o panorâmico é importantíssimo, né, para a gente ver uma possibilidade de hipoplasia de côndilo lateral, mesmo do valgo, né, que a gente às vezes precisa corrigir e até diminui uma possibilidade cirúrgica maior no futuro, né? Então, corrigindo o valgo já é algo interessante. Um outro exame que a gente pode pedir seria tomografia para ver TAGT, né? É importante salientar assim que a gente acaba usando o índice de adulto, né? Que acima de 20 milímetros a gente consideraria que está um TAGT maior. Mas como é linear, né, uma medida, acaba que para criança é um pouco difícil da gente usar essa medida. Tem muita gente que fala que acima de 12 já considera, né, que tem que mexer, fazer um 12, realinhamento 13, distal. né? É um pouco mais baixo mesmo. Então é mais baixo, tem outro que fala assim, né, acima de 20, né? A gente tem que medializar, então, assim, igual o senhor falou, assim, acima de 12 eu já indico um realinhamento distal também. Mas acho que a É, tomografia, a avaliação de TAGT seria interessante. A Val falou também da ressonância magnética. Quais achados você busca nessa ressonância magnética? A ressonância você pode ver também, além, né, de ruptura do patelo femoral medial, ou então uma desinserção parcial dele, você pode ver lesão osteocondral, né, alguma fratura ali da faceta patelar, ou então alguma lesão associada com lesão de menisco, lesão de cruzado anterior. Então seriam basicamente essas, assim, na ressonância que eu avaliaria mais. Outra coisa, o colega da Plantão me ligou que a família falou que fez uma pesquisa também nas redes sociais que falou que em alguns casos tem indicação de artroscopia. Val, você indica artroscopia já no primeiro episódio? Não, no primeiro episódio não. No primeiro episódio não. Mesmo assim, não, não indicaria de jeito nenhum. Quais as situações em que você indica artroscopia? Quando o paciente ele tem na ressonância, ele me vê que é associado a uma lesão meniscal, que aí vou fazer uma sutura meniscal, ou fez, isso é mais para recidivante, né? Uma lesão condral, mas vai que tem ele fez uma lesão condral também importante, aí sim, nessas indicações, eu faria, sim, a artroscopia, né? Mas fora isso, de imediato, não. Nos casos que você indica a reconstrução do ligamento patelo-femoral medial, você inicia com artroscopia de joelho sempre ou não? Ou talvez? Não, talvez. Eu poderia fazer se tivesse associado à lesão meniscal, porque a gente fala em lesão meniscal, mas o percentual é muito pequeno, né? Mas tem, por isso que eu peço ressonância, para não passar batido. Porque, assim, essas lesões, essa instabilidade, como o Márcio falou, não, a lesão patelar, lesão, instabilidade patelar. Mas eu já vi paciente com instabilidade patelar, com lesão meniscal e lesão de LCA, né? É muita coisa fazer ao mesmo tempo, mas eu já vi, né? Então, assim, de imediato, não.
E nos casos que tem fratura condral com corpo livre, acho que é uma indicação bem específica, né, para fazer artroscopia, né? Sim, se dependendo da lesão, por exemplo, ela é aguda, e se der para estabilizar, né, a gente dá uma corecada, estabiliza, coloca até uns Rebit para dar uma estabilizada da lesão condral. Mas se não conseguir, infelizmente, é remoção. Mas na criança sempre tenta estabilizar. Reinserir ele, coloca por via artroscópica. Se você não tiver tanta habilidade com artroscópico, faz uma mini incisão e estabiliza lá a lesão condral. Eu tento Ô, sempre estabilizar. Ô, Márcio, vamos agora em situações hipotéticas. Essa mesma paciente, ela apresentou mais 2 episódios de luxação da patela. Quais são os seus critérios para indicar tratamento cirúrgico? Fala, não, esse paciente tem que ser operado. Então, acima já teve a segunda, né? A segunda luxação, você já teria um critério um critério para indicar cirurgia. Então, como já está no terceiro, eu indicaria cirurgia. E aí sim a gente tem que ver, né? Se como é que é a luxação dela, se é uma luxação em extensão, se é em flexão, se é uma criança que tem, se tem que ter um realinhamento distal, tem que ter um realinhamento proximal. Mas para mim já é um critério para poder intervir, né? Porque só fisioterapia, provavelmente ela deve ter feito fisioterapia já que teve outras duas, né? E não conseguiu ter o efeito desejado, já está na hora de evoluir para cirurgia, porque senão vai ficar recorrente, né? Ô Val, considerando que a indicação dessa paciente é só reconstrução do ligamento patelo-femoral medial, Com você tem a 13 preferência? anos, é que você está piorando a história para a gente, né, Gilberto? 13 Ele tem anos 13 e já anos. recidivou 13 vezes. Tem uma indicação de reconstrução do patela femoral. Você tem a preferência de usar algum tendão para fazer o neoligamento? 13 anos de idade, né? Pode fazer, a gente tem opções, né? Você pode fazer o uso até do braço, você pode fazer o uso do reto femoral, do reto femoral, tira uma incisãozinha medial e reinsere lá no patelo femoral, né? Você tem algumas opções, né? Eu já vi até um estudo de tirar, para não mexer muito no joelho, que está um pouquinho na moda, é tirar o fibular, mas esse eu não me animo, não. Deixa o fibular do menino quieto, né? Mas aí você pode fazer, ter essa artifício de usar do braço. Ok. Ô Felipe, você acha que a coisa mais importante para evitar recidiva é o tipo de enxerto ou a técnica cirúrgica na hora de refazer o reparo? Ah, Você, com certeza você a técnica, com pode certeza a repetir? técnica cirúrgica, né? Acho que a técnica cirúrgica Porque tem várias opções de enxerto, igual a Valdirene falou, né? exato. Acho que a opção do enxerto acho que depende muito de paciente para paciente, né? Depende muito da atividade que o paciente vai fazer. E muitas vezes até do tamanho do enxerto, né? E aí, dependendo da técnica que você vai escolher, se você vai fazer com 2 fitas, com fita única, né? Então, isso define para você também qual tipo de enxerto que vai utilizar. Eu sou da preferência de usar a técnica do camanho, né? Que é uma técnica que geralmente a gente tem muita experiência aqui no HC, que é usando a fita do quadríceps ou o terço lateral do patelar também, que é uma opção, né? Ô Márcio, um ponto sensível. Como você determina o ponto ideal de inserção no fêmur no ligamento que você vai reparar? Então, você tem que sempre fazer uma radiografia muito bem feita, né? Isso tudo na ortopedia pediátrica é muito importante, né? Você fazer com incidência perfeita, mas é no perfil, né? Que você avalia o paciente, faz a escopia no perfil, e você vai achar o ponto de shuttle, né? Shuttle point. Então, ele fica numa linha, ele fica na linha do córtex posterior do fêmur, você traça uma linha entre ela, e você vai traçar uma outra linha na região mais superior ali dos côndilos femorais. E aí ela vai ser meio que uma perpendicular entre elas. O shuttle point ele fica mais ou menos 2 milímetros anterior a ela, e você vai traçar ela no perfil. No AP, é interessante, assim, cada idade da criança muda muito o jeito da fise, né? Então você Sim. tem que ver no AP também. O perfil é o jeito mais fácil de você achar ele, mas você vai virar o AP e geralmente ele fica até na descrição da técnica, fica 6,4 milímetros
na região abaixo da FIS ali. Da linha Então, fisária, isso mesmo. geralmente eu uso os dois pontos e aí eu boto um fio de quiche para depois o iniciador da âncora, né? Que eu costumo usar âncora, eu prefiro mais âncora do que parafuso de biotenodese, alguma outra. Eu acho que tem maior risco de lesão de físico com parafuso, então eu prefiro âncora de 3,5. Mas é isso, assim, e tem que achar esse ponto certinho, porque depois pode dar impacto com dor, né? Impeachment ali na hora da criança articular o joelho. Felipe, você utiliza âncora, parafuso absolvível? O que é que você utiliza para fixar esse neoligamento no fêmur? E depende um pouco da idade também, né? Assim, eu geralmente uso a âncora, principalmente em pacientes mais novos, né? Existem as luxações congênitas, né? Nas instabilidades patelares congênitas, geralmente existe técnica de você de não fixar diretamente no fêmur, e sim, às vezes só em partes moles, ali na região do tendão do adutor, né? Do tubérculo de Gerdy. Desculpa, na região lateral, né? Perto do bíceps. Mas geralmente minha técnica é âncora, né? A âncora que geralmente a gente acaba usando. Eu acho que na E no criança é uma paciente, tendência, né? Usar âncora. Porque o parafuso você tem que fazer um túnel, a Isso. FIS ela não é linear, a filha tem seus processos mamilares, né? E você entrar com a broca ali, você aumenta realmente o risco de ocorrer uma lesão dessa FIS e um fechamento prematuro e pode levar a alguma deformidade angular nessa criança, né? exatamente. Valdirene, vamos passar agora para fixação na patela. Então, Você prefere túnel transósseos, âncora, sutura transóssea? Qual que é a sua preferência nesse grupo etário? nos menores, quase, eu vou falar assim, 99%, eu gosto muito da âncora, né? Apesar que nos maiores, todo mundo fala, ah, não, vamos fazer um túnel. Eu nunca gostei. E assim, o pessoal fala assim, ah, Valdirene, mas não tem arrancamento? Não me pergunte por que os meus até hoje não arrancaram. Então, faz uma canaletazinha e eu introduzo a âncora e por cima depois faço tipo um jaquetão e ela fica sepultadinha e fecha bem. Eu faço âncora. Já no fêmur, quando está falando do fêmur, depende muito do paciente. Um paciente maior, que às vezes tem paciente de 13, 14 anos que tem 1,70 m, lá vai alguma coisa, 1,80 m são maiores. Aí sim eu faço o parafuso de interferência absorvível, mas geralmente eu faço âncora e âncora. Eu gosto de âncora. E como você determina esse ponto de colocar a âncora na patela? Qual que é o ponto ideal na sua visão? No meio da Não, patela, acima, polo superior, polo não, inferior? eu boto um pouquinho mais superior, do meio para o superior, para dar mais estabilidade. Não faço muito para baixo, não. É ali. Márcio, na hora de reconstruir o ligamento, em que posição você deixa o joelho? Isso é importante ou não? Isso é bem importante, assim, geralmente eu deixo de 30 a 45 graus ali, né, de flexão e faço a amarrilha ali nessa posição, né, e depois eu checo, né, faz extensão e flexão para ver se tá tendo algum impeachment, né, e geralmente é isso, de 30 a 45. E eu acabo, assim, usando mais o tendão quadricipital, né, a lâmina superficial dele. Então eu não uso âncora, a grande maioria das vezes eu não uso âncora na patela. Eu acabo fazendo sutura transóssea só para fixar um pouco mais aquele rebatimento ali do tendão quadricipital. Então, eu suturo bem ali para fazer deixar mais firme, né? Mas é isso, 30, 45 graus. Eu geralmente, quando eu opero, eu uso um pouco diferente da técnica que vocês descreveram. Eu uso sempre o reto femoral, aquela que é um tendão muito longo. Você tira ele ali um pouquinho mais proximal para ficar só a parte reto femoral. Deixo realmente, não desinsiro ele da patela. Levo ele até o ponto de J no fêmur e volto e coloco a âncora na patela de forma que fica um V. Aí você, por que que eu acho isso importante? A gente sabe que muitas crianças ela têm uma báscula muito grande, um título lateral muito grande da patela. Quando você faz dessa forma, você já medializa o quadríceps. Então essa criança ela vai ter em todo o movimento do joelho já uma patela alinhada. Mas eu acho que é importante realmente é a técnica bem feita para evitar realmente a recidiva. Valdirene, em que casos você associa outro tratamento além do patela femoral? No caso de instabilidade Quando o patelar. paciente ele tem alteração do ângulo Q, porque se você tiver alteração do ângulo Q, você pode fazer um realinhamento proximal e a pressão dele vai ser muito grande, ele vai subluxar. Aí você tem que medializar.
Só que tem as suas contraindicações. Por isso que eu peço as panorâmicas, a radiografia, porque se o paciente tiver um varo, se você medializar, vai piorar, né? Eu acho que esse Então, fator é esse muito é o interessante, cuidado né? que tem que ter, né? Porque a gente está diante de esqueletos imaturos, então esse é muito o cuidado, né? Então é isso, é o ângulo P, que a gente tem que ficar de olho, porque se ele estiver alterado, você tem que medializar. Ô, Márcio, vamos complicar um pouco. Essa criança no panorâmico, ela está com 20 graus de valgo. Uhum. Como você conduz esse tratamento? Então, o único problema é que ela já tem 13 anos, né? Ela já menstruou, parou de crescer, como é que tá? Mas ela tem mais 2 anos de crescimento fisário ainda. Então eu conversaria bem com a família, eu conversaria bem com a família, assim, porque é a possibilidade de a gente corrigir o valgo antes, né? Em vez de fazer uma correção aguda junto, mas esse valgo tem que corrigir, porque senão a chance de luxar novamente, mesmo você tendo feito tudo, é muito grande. Então, uma possibilidade é você fazer uma hemifisiodese com placa em 8, né, na região medial do fêmur, alinhar o eixo do fêmur e aí depois sim você fazer o procedimento total, né? Tem gente que faz tudo ao mesmo tempo também. Se às vezes você quiser corrigir rápido, você pode fazer ao mesmo tempo, mas eu indicaria se fosse, né, se a gente conseguisse esperar um pouco mais, eu indicaria que o 10 primeiro. Você, Felipe? Como o Márcio falou, né? Acho que tem as duas possibilidades, né? Eu já fiz ao mesmo tempo, né? E tive bons resultados de fazer fisiodese associado à reconstrução do patelo femoral medial. Mas também uma possibilidade é corrigir o valgo antes. Isso até pode, de alguma forma, ser uma solução, com um reforço adequado, uma fisioterapia, um fortalecimento. Às vezes, se você corrigindo o valgo, você diminui a força de lateralização e, às vezes, até a luxação pode resolver, né? Eu, particularmente, nesses casos, eu nunca faço junto, porque eu acho, como você falou, muitas vezes com a correção do valgo, você já corrige o problema biomecânico, não é necessidade de você reconstruir o ligamento, e muitas vezes, quando você faz o ligamento junto com a placa, quando você vai tirar a placa, é justamente praticamente no ponto que você está com o ligamento, você tem risco de fazer uma Sim. reruptura do seu ligamento. Então, geralmente, eu faço em tempos separados, coloco primeiro a plaquinha em 8 e espero. Aí, no futuro, 6 meses depois, quando alinhar, se precisar, aí sim eu faço a reconstrução. Val, qual que é a Giba, sua opinião nesses casos? Giba, só para te perguntar, não, perfeito, eu faria a correção angular primeiro, Sim. depois eu refaria, mas olha só, alguém de vocês utilizaria o parafuso? Agora é minha vez de perguntar, parafuso, parafuso M10 veio da plaquinha? Pode sim, Eu eu já acho que não tem problema nenhum. Eu mesmo tem casos que a gente trabalha também no SUS e muitas vezes não tem condição de autorização da placa em 8. A gente faz muita episodese também, tipo metazol com parafuso e com os resultados muito excelentes. O segredo é você colocar o parafuso no ponto certo, né? Isso aí é como qualquer coisa. Não é o material em si, e sim a Sim. técnica cirúrgica adequada que tem que ser feita, né? Ô Felipe, qual que você acha que é o principal fator quando ocorre a falha da reconstrução do ligamento patelofemoral da criança? Volta a recidivar. o principal fator para quando acontece a falha, geralmente é uma avaliação inadequada, né, do porquê que aquele paciente provavelmente teve a luxação ou uma técnica incorreta, né, como a gente falou. Então, geralmente a avaliação rotacional, ela é sempre muito importante, né, o perfil rotacional, para a gente avaliar se vai ter uma reluxação ou não. A questão do alinhamento também é importante para a gente ver o ângulo Q, né? No perfil rotacional, o TAGT também é importante a gente avaliar. E a técnica, né? O tipo, na verdade, a posição do enxerto, tudo isso é importante. Então você avalia que é fundamental então um bom planejamento pré-operatório, né? Realmente fazer, corrigir as alterações que possam ter nessa criança, né? Exato, É, exato. o Valdirene, qual o cuidado que Então, você considera indispensável na condução da criança com instabilidade patelofemoral? não, antes de responder também, que a gente tem que ficar atento também é com a tróclea,
Porque uma tróclea rasa, gente, mesmo tirando os fatores de técnica e tudo, por isso que cada vez mais estão se falando muito em trocleoplastia, né? Porque às vezes você está com a tróclea, ela é totalmente rasa, a chance também de luxar é muito grande, mesmo você fazendo uma técnica perfeita, fazendo realinhamento proximal e distal. Então, ficar um pouquinho atento com a tróclea, né? E esse dado é importante, Val, porque a gente sabe que hoje há cada vez mais comparação entre displasia troclear com displasia coxofemoral, porque a Sim, ausência da patela na sua posição normal, ela conduz a uma troca rasa. Então, essas crianças que têm uma patela muito alta, geralmente elas estão associadas à displasia de troca também. Então, esse fator que você isso. chamou é muito interessante. Então, qual cuidado você considera assim, indispensável na condução de um caso de uma criança assim, com estabilidade patelar e vai operar? Assim, isso eu tenho que ter esse cuidado durante a cirurgia. Cuidado pós-operatório ou É, antes? Porque todo durante. paciente que eu vou querer operar, primeiro eu tenho que fazer a reabilitação. Eu nunca Sim, faço sim. uma indicação de uma cirurgia sem reabilitar, com Então, é uma fisioterapia. conduta multidisciplinar. Acho que aí você tocou um ponto importante. Eu acho que essa conduta multidisciplinar ela é muito importante. Reabilitação, tanto pré como pós-operatória, né? É porque a adesão ao tratamento, Gilberto, fica mais fácil, sabe? Que o paciente você já vai conduzir que ele vai ter que fazer fisioterapia por um bom tempo. E aí também não fica aquele medo do pós-operatório. Olha, na minha concepção, eu acredito que a instabilidade patelar, a fisioterapia prévia é muito mais importante do que até mesmo a lesão ligamentar, você acredita? Porque o paciente precisa realmente, somente um paciente jovem, a ter um equilíbrio muscular e um reforço muscular, principalmente do vasto medial, que aí é muito difícil. No adulto já é difícil, imagina no adolescente. Então é fundamental a reabilitação antes, fundamental. Val, você falou do vasto medial. Algum de vocês faz o avanço do vasto medial quando faz tratamento cirúrgico? Com reconstrução do patelo femoral? Felipe? Acho que depende da causa, né? Assim, eu uso muito o vasto medial, geralmente esse avanço em pacientes com luxação congênita, né, de patela. Márcio, Tá e bom. você? Eu concordo com o que o Felipe estava falando. Eu acho que o que tem que ficar assim de luxação patelar é que é à la carte, né? Cada caso é um caso e a gente tem que fazer um exame físico muito bem feito para poder saber qual o tipo de cirurgia que você vai utilizar, com partes moles, parte óssea, né? Você tem que fazer alinhamento proximal, distal, mas eu acho que você sempre tem que fazer um exame muito, muito bem feito e nunca às vezes, tirar por menos uma cirurgia, acho que ficou bom. Não, melhor realinhar distal se tem algum desalinhamento, melhor realinhar proximal, porque diminui bastante a chance de reluxação, né? Ok. Então, agora, para encerrarmos, vamos fazer um bate-bola rápido. Resposta sim, não ou talvez. Sem enrolação. Felipe, primeira luxação, operar ou não operar? Não, Se houver fratura oscondral, sim, imobiliza todos os casos após redução cirúrgica, sim, sim, ressonância para todos os casos. sim. Valdirene, recidiva única, indica cirurgia, Não, reconstrução do ligamento patela-femoral isolado, resolve a maioria dos casos. não, na maioria dos casos não, tem que fazer, não, na maioria dos casos não. Release lateral, ainda tem espaço na criança? Talvez, mas somente Quando? ela não. Quando? Qual é o seu parâmetro? Quando você faz o medial, faz tudo e você ainda sente muita contratura, abre, tira, corta um pouquinho, não corta tudo não. Depende quando ela é congênita, porque congênita, a patela você não consegue levantar ela para cima, você tem que cortar a lateral para a patela subir, senão ela não Eu sobe acho, não. eu acho que nos congênitos todos têm que fazer, né? Porque senão Esse você que é não os sobe. traumáticos, ele não consegue, tem uma contratura muito grande. Vamos E se, agora, e se Márcio. for com, e se for com alguma luxação em flexão, muitas vezes até quadricepsplastia, né? É Então, necessário, com senão não vai. certeza. Márcio, ter AGT alterada muda sua conduta? Sim, Sim. Por quê? porque você vai ter que fazer realinhamento distal, né? Principalmente, o que eu utilizo bastante é a técnica de Gramont modificada, né? Gosto Sim. bastante dela. Patela alta associada à instabilidade patelar
sempre é tratado cirurgicamente ou não? Sim ou não? É, sim, mas eu geralmente eu não mexo no tendão patelar, assim. No máximo fazer realinhamento distal com um pouquinho de distalização, mas não para encurtar o tendão. A fixação próxima à fise com parafuso é segura ou não? Sim ou não? Você acha que é seguro ou não? Não, prefiro fazer mais distal. Distal e utilizar e você prefere usar âncora e tal, né? Âncora, quase sempre eu uso âncora. Ok. 3,5, A- âncora de 3,5. Agora eu quero ouvir de cada um de vocês as considerações finais. Tá com você para começar, Márcio. Bom, eu queria agradecer o convite primeiro aí da SBOT, né, doutor Gilberto, os colegas, doutora Valdirene, doutor Felipe, é uma honra estar aí com vocês. Eu acho que é um tema que eu gosto bastante, é uma das minhas cirurgias preferidas, é alinhamento patelar, seja qual for, congênito, com luxação e flexão, luxação e extensão. Lógico que é um, é uma doença que é difícil para todo mundo, principalmente em crianças com síndrome de Down, Marfan, essas lacidões ligamentares. Então, sempre a gente tem que fazer um exame físico muito bem feito, com um exame, não pode já querer operar de cara o paciente sem a gama de exames que você precisa para poder fazer uma indicação perfeita. Porque é uma cirurgia, muitas vezes, até de um tamanho um pouco maior, principalmente quando é aquela luxação congênita, e às vezes a gente tem que fazer até técnicas mais avançadas, como Langenskild, que você troca, né, a posição da patela e tudo mais. Mas é isso, assim, eu acho que tem que ficar é que cada caso ele é à la carte, a gente sempre tem que escolher, tem vários tipos de tratamento para a gente poder usar, e a gente saber selecionar qual que seria o melhor para cada paciente. Felipe? Bom, prazer também participar, agradecer a SBOT, agradecer ao Gilberto, o Márcio, o Valdirene. Acho que, como o Márcio falou, né, a instabilidade patelofemoral ela é uma coisa que a gente vê bastante e é muito recorrente, e ela tem muitas variáveis, né? Então, a gente tem uma gama muito grande de tipos de procedimento. Acho que o que tem como lição em relação ao adulto é que muitas vezes a gente hipervaloriza a reconstrução do patelo-femoral medial, né? E geralmente isso nem sempre é o ponto mais importante. Ele faz parte muitas vezes do tratamento da instabilidade patelo-femoral, mas a avaliação completa, como o Márcio falou, acho que é fundamental. Perfil torsional, avaliação angular, a questão de ser congênita ou não, o tipo, né, se é um crônico ou não, então se é luxação inverterada, outras deformidades associadas a gente precisa avaliar muito bem isso para evitar recorrência e recidiva. Valdirene? Agradeço pelo convite, estou profundamente honrada de estar aqui conversando com vocês, né? Então, assim, é um tema super difícil, porque quando você tem várias técnicas, a gente discutiu aqui, cada um faz tira um enxerto, não tira enxerto, bota parafuso, coloca. Então, é um tema bastante, realmente difícil mesmo da gente estar discutindo, porque não tem uma receita de bolo. É como o Márcio falou, nos menores, realmente a técnica de Gramont, eu acho que veio para ficar, já tem uma modificação, tem nos ajudado, nos auxiliado muito. Mas realmente a instabilidade, como eu sempre falo, gosto de falar, é a pontazinha do iceberg, né? Porque todo um conjunto multifatorial, né? Eu acho que só luxar, ela foi só a pontinha do iceberg. A gente tem que estudá-la como a criança como um todo, do porquê da luxação. É verdade. A gente observamos que a tomar decisão na instabilidade patelar no esqueleto maturo, ela exige realmente uma análise criteriosa e individualizada de cada caso. Devemos sempre considerar de forma integrada os fatores clínicos e anatômicos associados. Agradeço imensamente a participação de vocês, Val, do Felipe e do Márcio. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Recordo que todas as edições estão disponíveis no site oficial sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!